Senhor Presidente, queria obviamente começar por cumprimentar os senhores responsáveis do Observatório Técnico. Eu tenho dificuldade em gerir estes 5 minutos, que eu tinha várias perguntas na sequência daquele que foi o relatório que produziram e na sequência daquela que foi a intervenção que fizeram há pouco. Mas eu diria que a primeira conclusão que eu retiro deste relatório é uma conclusão a que as entidades, seja autarquias, seja as pessoas daquela região, sejam especialistas, já tinham retirado há muito tempo. É que há objetivamente um atraso no processo de recuperação. Este atraso acentuado a partir do segundo ano depois do incêndio. E, portanto, há, de facto, para além desta primeira conclusão, uma segunda, que é há uma falta de envolvimento das entidades, seja das autarquias, seja daquilo que é o conhecimento da comunidade científica, seja das populações. E esta é também uma crítica que não vou fazer daqui nenhuma pergunta ao Observatório, é uma pergunta que obviamente tem de ser feita ao Governo, a razão de a autarquia, das populações, destes especialistas estarem de alguma forma a ser afastados neste processo. Mas a terceira conclusão, portanto, há também já agora falta de transparência, o que me leva à terceira conclusão, é que a regeneração natural é um grande chapéu, é muito amplo e serve para quase tudo. O problema é que depois os números acabam por não bater certo. E esta é uma oportunidade para clarificar alguns aspectos. Na página 36 do relatório, o Observatório refere que o ICNF, depois de uma observação visual, concluiu que há uma área de 1.777 hectares passíveis de haver regeneração natural. 1.777. Diz depois o Observatório que o primeiro problema é que isto corresponde apenas a 1/4 da área que ardeu. E, portanto, uma vez que os especialistas dizem, ainda há pouco tempo, uma das pessoas que mais dedicou a sua vida ao Pinhal de Leiria, que é o engenheiro Otávio Ferreira, dizia que ao fim do 3º ano já não é possível regeneração natural, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é qual é que é de facto a área que é passível de regeneração natural? Porque nós tivemos em outubro uma reunião do Observatório do Pinhal do Rei, e em que o ICNF basicamente disse que até 2024 há uma área de 3.970 hectares que vão ser rearborizados e que o restante vai haver uma regeneração natural. Mas esse remanescente, estamos a falar de quase 3.138 hectares, se eu estiver a considerar apenas 7.000 hectares, que foi a consideração que o Observatório faz na página 36. E, portanto, qual é que é, de facto, a área que é passível de regeneração natural? Em segundo lugar, daquela que já foi feita, foi ou não foi bem sucedida? Porque eu acho que isto também é uma pergunta importante. E, em terceiro lugar, que área que é passível de rearborização e é que corresponde aos 80% de rearborização avançados pelo ICNF das plantações já realizadas, como refere o Observatório na página 37. E já agora, se é possível ou não é avaliar a taxa de sucesso destas intervenções. A quarta conclusão é que há, de facto, um problema estrutural. Nós não temos um plano de gestão florestal, porque este plano de gestão florestal está triplamente desatualizado. Está desatualizado porque se baseia num programa regional de ordenamento florestal que é diferente daquele que está atualmente em vigor. Está este plano de gestão florestal desatualizado porque não tem em conta que houve um incêndio que dizimou 85% da Mata Nacional de Leiria e está desatualizado porque este plano não reflete aquilo que foi o caos também deixado pelo furacão Leslie. E, portanto, uma das primeiras perguntas que eu tenho para fazer é se é normal que 5 anos depois do incêndio, e é essa a expectativa do ICNF, desde 2017 temos de contar 5 anos para o ICNF concluir e ter um plano de gestão florestal atualizado e adaptado à nova realidade da Mata Nacional de Leiria. Queria também perguntar se não era possível haver um plano provisório, enquanto não há um plano definitivo, porque parece-me ser uma solução apontada pelo Observatório. E já agora aproveito para perguntar, porque ainda há pouco o deputado Ricardo Vicente falava disso, o Observatório Técnico várias vezes faz referência ao facto desta organização e da existência de talhões remontarem ao início do século XIX. Dizendo, aliás, que é uma estrutura que podia ser ou é questionável. E eu pergunto, o ser questionável significa o quê? Qual é que é a estrutura que o Observatório Técnico defende para o Pinhal de Leiria? O quinto problema tem a ver com o Observatório do Pinhal do Rei. O Observatório Técnico conclui que não funciona ou funciona mal e eu pergunto porquê.
A sexta conclusão tem a ver com a falta de recursos. Para resolver, ou pelo menos mitigar este problema, o PSD, tal como os Verdes, apresentaram uma proposta que foi aprovada no Orçamento de Estado de 5 milhões de euros para serem executados em 2021. E eu pergunto se acham que isto é, de facto, execuível, uma vez que muitas das vezes há uma incapacidade do Governo e do ECNF em executar aquilo que está comprometido. E o sétimo problema, a remoção do material lenhoso. É porque o Observatório Técnico dizia que das tarefas essenciais que deviam ser feitas, a primeira delas era a remoção do material lenhoso. Ora, eu fico preocupada quando leio o relatório do Observatório e concluo que há uma área apreciável onde não foi extraído o material lenhoso 3 anos depois do incêndio. Mas o Observatório diz mais, diz que há material que foi extraído, que está em parques constituídos para o efeito, mas que não têm condições para fazer a conservação deste material. E, em último lugar, áreas de lazer da mata. O Pinhal de Leiria é muito mais do que a Mata Nacional de Leiria. Há uma ligação muito forte das populações àquele território e as áreas de lazer eram uma parte essencial, muitas delas devastadas com o incêndio. E aquilo que eu pergunto, porque nós não conhecemos qual é que é a estratégia do Governo nem do ICNF para estas áreas de lazer, termino já, Sr. Presidente, se das comunicações trocadas, seja com o ICNF, seja com a tutela, se há algum horizonte, alguma expectativa, alguma estratégia para aquelas que são as áreas de lazer do Pinhal de Leiria. Obrigada.